Olá, seja muito bem-vindo aqui a nosso retorno, né, da resolução de problemas de algoritmo de Python. Então, eu já gravei aqui algumas aulas anteriores a essa daqui, porém agora eu estou iniciando uma nova sequência. Que sequência vai ser essa, né? Então, no site LeetCode, se a gente procurar ali certinho, né, a gente vai estar encontrando o quê? Tem aqui o Top Interview 150. Então, a gente vai estar seguindo essa sequência, porque antes eu estava resolvendo sem uma sequência muito pré-definida, né? E agora eu vou estar seguindo uma sequência, que é essa daqui. E a gente vai resolver cada exercício desses daqui, sempre mantendo o padrão daquela solução que a gente já vinha fazendo anteriormente, né? Então, qual que é o nosso problema aqui hoje, né? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu só jogar um pouquinho para o lado para que a gente possa ler um pouco melhor. Então, basicamente, o que é o Merge Sorted Array? Que é esse problema 88, né? Ele fala aqui pra gente que ele vai dar dois arrays inteiros, tá bom? Denominados num 1 e num 2. Deixa eu só pegar aqui pra gente, ó. Então a gente tem dois arrays, num 1 e num 2. Eles já estão ordenados, tá bom? Em non-decreasing order, ou seja, estão em ordem ascendente, né? E a quantidade de números que eles têm é o quê? É n no array 1 e n no num 2. Tá bom? Então, esses são os números de elementos respectivamente. Ele está pedindo o quê? Para a gente fazer um merge, ou seja, juntar, né, o num1 e o num2 em um único array sorted, né? Ou seja, eles já estão sorted, né? E não decreasing order. Beleza. Então, a gente vai manter a ordem que eles já estão, né? Nesse array final, ele não quer que a função retorne nada, tá bom? Então, a gente não precisa dar um return, mas os valores eles precisam estar no 1. Então, a gente não pode criar um novo array. Essa ordenação, ela, obrigatoriamente, ela tem que constar do num1, tá bom? Para acomodar este... Beleza, o num1 ele vai ter o tamanho de m mais n já. Então, obviamente, a gente já vai criar um array que ele tem o tamanho m mais n. E aí vai ser só a gente inserir, né? N elementos e pode ser ignorado. Num2 tem esse tamanho, beleza. Então, assim, essa daqui é a parte o quê? Compreensão do problema. Após ler isso daqui, o que a gente tem que pensar, tá bom? Então, deixa eu só minimizar aqui. A gente vai vir para a fase o quê? Do pensar. Então, o que a gente tem até o momento? A gente tem aqui, ó, são dois arrays, no 1 e no 2. Eles têm m elementos no 1, n elementos no 2. Sendo que o no 1, que é esse array aqui, ele vai ter o tamanho que é de m mais n. Então, dessa forma, o problema já garantiu para a gente que a gente consegue colocar no m isso daqui, tá bom? Então, vamos olhar aqui os exemplos que ele dá. Ele fala aqui, ó, exemplo 1. O no 1 vai ter 1, 2, 3, 0, 0, 0, e ele tem 3 elementos, tá bom? Por enquanto. E apesar dele ter o tamanho, esses últimos 3 aqui não estão sendo utilizados, tá bom? O num 2 ele tem o quê? 2, 5, 6, também tem 3 elementos. E aí o output disso daqui, lembrando, ele falou pra gente que ele não precisa retornar nada. Porém, o output que ele quer dizer é o quê? O no 1, após a gente fazer o merge, ele vai passar a ter o quê? 1, 2, 2, 3, 5, meia. Bom, então, tendo compreendido isso daqui, vamos aqui para uma solução que é o quê? Seria a solução mais fácil da gente fazer, seria o quê? Imaginem aqui, a gente tem a solução 1, que seria o quê? A gente tem esse 1, 2, 3, 0, 0, 0, tá bom? E 1, 2 e 4, 5. Imagine que a gente cria aqui o quê? Um array temporário. Imagina que a gente cria aqui um array temporário, tá bom? Seria com 6 elementos, deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui certinho. E aí, o que a gente poderia ir fazendo? A gente poderia, tanto do menor quanto para o maior, né? A gente poderia ir colocar um ponteiro aqui, comparava qual que era maior ou menor, aí populava esse array aqui. E aí poderia ir preenchendo esse array, né? Conforme a gente fosse fazendo. E aí depois, sim, a gente atribuir aqui. Porém, o grande problema disso daqui é que ele vai ocupar bastante espaço e tempo, né? Então a gente tem que ir preocupado com aquele big O, né? Esse daqui ele ocuparia o N e N também de tempo e espaço. Então ele não seria a melhor solução que a gente teria aqui. Então qual seria uma forma um pouquinho mais otimizada, né? Da gente resolver esse problema aí, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui. Então, como que a gente poderia estar resolvendo, né, de uma maneira mais otimizada, né? A gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia colocar
um ponteiro aqui, tá bom? E um ponteiro aqui no último valor a ser checado, tá bom? E aí o que a gente poderia fazer? Ó? O 6, ele é maior do que 3? Sim, o 6 é maior do que 3. Então, coloque o 6 no último elemento aqui que a gente quer, tá bom? A partir desse momento, aqui seria o 6, tá bom? Como o array ele tem esse tamanho, a gente consegue inserir ele exatamente no último elemento, tá bom? E aí o que aconteceria? Esse ponteiro nosso aqui, agora, a gente poderia percorrer para cá. E o do 3 ele permaneceria aqui. A gente vê, 4 é maior do que 3? Sim, 4 é maior do que 3. A gente pegaria o 4 e agora popularia aqui. Bom, novamente, o que a gente ia acontecer aqui? Agora, a gente pegaria aqui, o 2 é maior do que 3? Não, o 2 não é maior do que 3. Deixa eu só colocar o 4 aqui para a gente, né? 4, beleza. Então, 2 não é maior do que 3. Então, o que teria que acontecer, né? Agora, a gente vai empurrar o 3 para a última casa aqui, que no caso vai ser essa do lado, né? E por consequência, né? Essa daqui ficaria o quê? Vazia, né? Vamos só dar um tracinho nessa daqui. Beleza. E aí, o que ia acontecer? Como essa daí tá vazia agora, a gente iria para cá. Aí 2 é maior do que 2? Aí, no caso, seriam igual, né? Então, aí, o problema aqui a gente poderia definir quando, nos casos de iguais ou não, né? Mas aqui vamos imaginar, né, que o quê? Ele viria aqui e ocuparia aqui, bom? E aí o problema já morreria, né? Por quê? Porque aqui ele atingiu o final, né? E ele atingiu aqui já o ponto que ele deveria, né? Então, a única coisa que a gente vai ter que atentar mais para frente é para o caso que é dele percorrer até o último elemento aqui. Porém, eu acho que já deu para entender mais ou menos como que a gente tem que resolver isso daqui. Vamos só voltar aqui para o nosso problema. Então, vamos começar aqui o quê? A escrever o nosso código, tá bom? Ele fala aqui só para não ter que retornar nada, tranquilo, né? Isso daí a gente já tem uma noção, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o quê? Vamos, né, definir o último elemento. Então, qual que é o nosso último elemento, né? Eu vou estar chamando ele aqui o que? De last, tá bom? Esse último elemento, ele vai ser posicionado aonde? Vai ser no m mais n, o quê? Menos 1. Porque se a gente lembrar dos arrays, né? Deixa eu só colocar aqui na tela aqui para lembrar. Sempre que a gente tem um array aqui, vamos dizer, de 2, 4, né? A gente tem que lembrar o quê? Que eles têm 4 casas, porém, a ordenação deles começa no 0. 1, 2, 3. Então, sempre que a gente quer, depois para pegar esse último elemento, né? A gente vai pegar a quantidade e subtrair 1 para que a gente consiga realmente chegar no final. Que seria o quê? Esse array tem 4, então aqui o last seria o quê? 4 menos 1, para que a gente consiga guardar realmente a posição correta desse array, tá bom? Então, tendo definido aqui o último elemento, né? Vamos começar o quê? O merge, tá bom? Então, no merge, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? A gente vai fazer assim, ó. Enquanto o m for maior do que 0 e o n for maior do que 0, tá bom? Então, basicamente, o que a gente está garantindo aqui, ó, enquanto os dois não chegarem em 0, eu quero que você faça algo, tá bom? O que eu quero que você faça? Aquela comparação que a gente fez ali atrás, tá bom? É o que? O nos 1. Aí, m menos 1, porque m menos 1. Foi exatamente o que eu acabei de explicar, né? Eu estou pegando o último elemento de cada um, tá bom? Aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o ponteiro, né, aqui e o ponteiro aqui. Bom, é basicamente isso que eu estou fazendo agora. Então, é menos 1 e eu estou comparando, né? Nos 2, n menos 1. Então, o que eu estou perguntando para ele aqui, ó, o último elemento do num1 é maior do que o último elemento do num2? Se o último elemento do num1 for maior do que o elemento do num2, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer aqui, ó. Quero que você pegue no último elemento e coloque, então, esse nums 1, n menos 1.
Então, basicamente, o que eu fiz é o quê? Olha, esse daqui é maior do que esse daqui, se for, já joga ele para o final, tá bom? Agora, se não for, aí vai ser o que a gente fez aqui, né? Se não for, então aí sim você joga o 6 lá para o fim, tá bom? Então, else, o quê? Nums1, que no último elemento vai receber o nums2 n menos 1, tá bom? Então, nesse else aqui foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Como o 6 é maior do que 3, ele jogou para cá, tá bom? A única coisa que a gente tem que fazer aqui é o quê? Se isso daqui ocorrer, né? Aí agora a gente tem que deslocar os dois, né? O m, a gente tem que fazer menos igual a 1, né? Porque o que estava apontando para cá, agora vai ter que apontar para cá. E no segundo também, o que estava apontando para cá, agora vai ter que apontar para cá. Só que aqui, no primeiro array, é m, e aqui é n, tá bom? n menos igual a 1. E o last, né? Caso não passe por nada, last é o quê? Menos igual a 1. Por quê? While, isso daqui. Se a condição foi satisfeita, o last ele também tem que, né, apontar para cá. Imaginem, deixa eu só desenhar aqui para ficar um pouquinho melhor de compreender. Imaginem que se a gente fosse nomear ponteiros, tá bom? Vamos apagar aqui só para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. Se fossem, nos ponteiros tivessem nome, esse ponteiro aqui se chamaria last, tá bom? Esse daqui se chamaria n e esse ponteiro aqui se chamaria m, tá bom? É mais ou menos isso daí que a gente está fazendo ali, tá bom? Beleza. Então, a gente já satisfez isso daqui, né? O único problema aqui, que nem eu falei, vai ser o quê? Quando a gente tiver o m, tiver aqui no zero, por exemplo, vamos dizer que... Vamos fazer assim, ó. Vamos dar aqui o exemplo como se aqui fosse 2, tá bom? E aqui fosse 1. Ia chegar uma hora que o quê? Que o m ia ser igual a zero, aqui nesse ponteiro, né? E o n também. E aí a gente teria que substituir, né? Porque esse daqui teria que vir para cá, e esse daqui teria que vir para cá, para que o 1 entre aqui, tá bom? E aí a gente tem que tratar essa condição, porque aqui a gente está falando, ó, m maior do que zero e n maior do que zero também, tá bom? Então vamos tratar essa última condição, que é o quê? Quando restar um elemento, tá bom? Então, while, o quê? N maior do que zero, nums 1 last vai receber o quê? Ele vai receber o nums 2, que está o quê? No n menos 1, tá bom? E aí o quê? A gente vai fazer uma transição aqui, né? N e last vai ser igual a n menos 1 last menos 1. Então, basicamente, o que a gente fez aqui é só a inversão para que não fiquem sem os elementos aqui, tá bom? E aí, dessa forma aqui, a gente consegue atender tudo o que a gente precisa, né? Então, a princípio, é para ele já estar rodando, né? Mas, porém, vamos testar aqui para ver se vai funcionar corretamente. Beleza, então o problema ele foi aceito aqui, né? Vamos só submeter para que a gente consiga realmente ver se ele vai passar em todos os testes. Remember, start. Beleza. Então, aqui ele rodou normalmente, tá bom? Espero que vocês tenham aí compreendido tudo o que a gente fez aqui nesse exercício. Há outras formas de resolver isso daqui, se a gente utilizar funções pré-definidas de Python, porém eu preferi aqui resolver de uma maneira que a gente não utilize nada. A gente poderia usar o sort, poderia usar o pop, e aqui eu não quis. Porém, vocês podem ficar à vontade para testar outras alternativas, podem inclusive trazer aí embaixo nos comentários se vocês fizeram de alguma outra forma, tá bom? Agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção e até a próxima.